Daniel, eu entendo inglês, mas o que é que eu preciso fazer para falar inglês fluentemente? Essa é a primeira pergunta de 99% dos meus alunos e mentorados. E hoje eu vou compartilhar a resposta que eu dou para eles, sempre, beleza? E para te explicar isso, eu preciso te contar o que eu aprendi. Eu trabalhei muitos anos em empresas multinacionais de vários setores, desde o automobilístico até o agropecuário, vamos dizer assim, do agrobusiness. E eu ouvi muito a frase que o ótimo é inimigo do bom. E isso quase sempre estava relacionado a uma entrega rápida, uma entrega eficiente, seja qual fosse o trabalho. E o exemplo mais bobo ou mais simples que eu consigo lembrar dessa época eram os PowerPoints e as apresentações que precisavam ser feitas. A minha experiência me mostrava que ele tinha que ser a informação desse PowerPoint tinha que estar na medida certa, não podia ser informação de mais nem informação de menos. A informação de menos, ela gerava muito questionamento, enquanto que a de mais gerava desinteresse. Então era tudo uma questão de fazer uma entrega eficiente, uma boa entrega relacionada ao que eu precisava falar ou o que precisava ser dito. E o mundo corporativo ele te ensina isso, né? Ele te ensina a entregar rápido, de forma eficiente, lean e clean, certo? E eu posso te dizer que com relação ao inglês é a mesma coisa. Posso te afirmar isso, que em inglês o ótimo ele é inimigo do bom, no sentido de que a comunicação ela também deve ser rápida, eficiente, lean, clean e sem brecha para interpretações incorretas, né? A grande maioria dos gestores que eu conheci, gestores, diretores, gerentes, supervisores, empreendedores, you name it, right? Que eu conheci dentro e fora das empresas, eles não falavam como nativo, né? A grande maioria deles não falava como nativo e isso nunca foi um empecilho para que eles conseguissem atingir o que eles precisavam, né? Ou chegar onde eles chegavam. Esses caras, eles tinham a consciência de que eles precisavam ser eficientes também na entrega da mensagem e eles não se preocupavam em usar frases complexas ou expressões da moda, né? Não, nada disso. Eles sabiam o básico do inglês, o pacotão básico do inglês, que eu chamo de The Foundation, e eles conseguiam se expressar usando esse pacote básico tranquilamente sobre qualquer assunto e eles não travavam, né? Eles conseguiam se comunicar usando esse básico. E eu, por ter muita experiência e por ter convivido muito tempo com esses gringos, né, com os caras que vinham de outros países para participar das reuniões e ouvir os brasileiros a falarem aquilo que tinha que falar do processo, do trabalho, seja o que for, eu posso dizer que esses gerentões, eles não usavam estruturas como Present Perfect, Past Perfect, e os caras que estavam ouvindo pouco se importavam com o que estava sendo dito, né? Era muito mais importante entender o contexto, a mensagem que o gerente, o diretor estava falando, do que em qual verbo ou em qual estrutura gramatical ele estava falando, né? E eu estava conversando outro dia com um gerente de empresa e ele me contou uma história que foi interessante. Ele estava num cliente, numa reunião super importante, sobre o processo de importação, processo aduaneiro, estava ele, o cliente dele e o sócio dele. E a reunião era para falar, era para discutir os termos de um contrato e a reunião era em inglês. Só que nenhum dos dois entendia e falava inglês fluentemente a ponto de conseguir se comunicar com excelência em inglês, né? Mas, independentemente disso, eles tentavam se comunicar e nessa tentativa de se comunicar, eles acabaram jogando tudo que eles tinham de conhecimento e no final da reunião, eles entenderam que tudo aquilo que foi dito, na verdade, deu o contexto, deu uma impressão completamente errada e não era aquilo, né? E aí no final foi, pera, não é bem isso, a gente não quis dizer isso. Então, consegue entender a importância de falar corretamente numa conversa, especialmente quando essa conversa é em inglês? Para evitar aquele, mas eu entendi outra coisa, né? Falar inglês fluentemente não é um bicho de sete cabeças. Às vezes a gente acha isso porque tem tanta gente falando que você precisa aprender a falar inglês, que chega um determinado momento, né, a gente realmente já começa a acreditar nisso. A oferta de inglês hoje no mercado ela é tão ampla, tão descentralizada, que em determinado momento de tanta oferta e de tanto você ouvir que você precisa aprender inglês, você chega a um ponto em que você realmente acredita que você precisa aprender mais e não é bem assim. O que você precisa primeiro é usar aquilo que você já sabe, usar o inglês que está aí dentro, o inglês que você já aprendeu, né? E para usar o inglês que você já aprendeu, obviamente, para se comunicar tem que ter uma estrutura, tem que ser uma forma organizada. Você não pode se comunicar estilo mestre Yoda, senão quem está do teu lado não vai te entender. Isso é meio óbvio. E cara, uma coisa que eu posso te dizer aqui, você não precisa saber qual é a diferença de slacks e trousers para saber que o cara tá falando de calça. Cara, dá raiva de ver tanta gente falando, qual a diferença disso, a diferença daquilo, blá, 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 blá. Não. A exemplo desses caras que eu te falei, a exemplo dos caras que eu conheci,
O que você precisa fazer é ser fluente no básico. Você precisa dominar o inglês que você já sabe e se expressar com segurança usando isso que você já sabe. E daí, começa por aí. E depois é que você vai aprender novas coisas, depois é que você vai aprender novas palavras, verbos, contextos e tudo mais. E tudo que você aprende depois desse start, aí sim faz sentido porque você aprende dentro de um contexto. Beleza? Então, minha dica para você é: faz o arroz e feijão bem feito, que você chega onde você quer. Beleza? Pensa nisso. Keep it simple, and while you do that, keep it real. See ya!